ligar o microfone, tá? Bom dia. Bom dia. Qual que é o nome completo do senhor? Luiz Mar Francisco Neto. Qual que é a sua data de nascimento e idade, senhor Luiz Mar? 7/11/1980. Eu tenho 43 anos. Quem são os seus advogados? Doutor Carlos André e o doutor Roberto Rodrigues. Foram, Roberto, foram José constituídos, Roberto. foram constituídos pelo senhor, correto? Sim, senhor. Senhor Luiz Mar, o senhor vira a mesa. Pois bem, iniciamos agora a audiência de instrução e julgamento nesta sessão do plenário do júri. Iniciamos, portanto, a instrução corretiva da primeira testemunha rolada pelo Ministério Público, policial militar, o senhor Geraldo Washington Fidelis. É o sargento Fidelis, né, sargento? Sim, senhor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Sargento, esse processo que tem como acusado o senhor Luiz Mar Francisco Neto e como vítima o Luiz Fernando Alves Chaves, existe alguma situação que impeça o senhor de depor como testemunha, a exemplo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o réu e vítima? Não, senhor. Perfeitamente. Então vamos ouvir o senhor como testemunha e desta feita, com compromisso legal de falar a verdade, nós temos a lei processual penal sobre as penas do crime de falso testemunho. Tá certo, sargento? Sim, senhor. Vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor Iuli, a palavra. Agradeço, Excelência. Bom dia, sargento. Tudo bem? Bom dia, doutor. Nós estamos aqui hoje para apurar o homicídio do cartorário Luiz Fernando, ocorrido no dia 28 de dezembro, aqui nesta comarca. O senhor, à época, nós estamos falando de 2021, era lotado aqui na comarca de Rubiatá? Não, eu trabalhava na época no GPT, que hoje é CPE. Eu era lotado no GPT. Entendi. Explica para nós como foi essa ocorrência? Bom, a gente estava devidamente escalado no dia de serviço. Eu era comandante da equipe do GPT no dia. E a gente foi acionado para acompanhar uma situação de uma possível situação de sequestro aqui na cidade de Rubiataba. Até o momento passaram para a gente um sequestro. Que a nossa equipe foi direcionada para a cidade de Uruana para um possível cerco. Uma vez que foi passado para a gente que o veículo, que era o veículo da vítima, teria sido levado e pegado sentido a cidade de Carmo do Rio Verde e Uruana. Então, as nossas equipes se deslocaram, a gente deslocou até a cidade de Uruana. Quando a gente chegou na cidade de Uruana, as equipes de área da cidade já haviam feito o cerco e um breve acompanhamento dos indivíduos que estavam no veículo. Devido, creio eu, que os indivíduos, por não conhecer o município, entraram em uma rua sem asfalto, de chão, onde tinha vários buracos e não conseguiram conseguir evadir com o veículo. Sendo ali, eles desembarcaram do veículo e evadiram a pé. A nossa equipe chegou no local, a equipe de área já estava no local quando a nossa equipe chegou. Quando a gente chegou, o veículo já estava com as portas abertas e, através de uma lanterna, a gente conseguiu visualizar uma arma de fogo que estava próximo ao assoalho do veículo, próximo ao banco. Os indivíduos deixaram a arma de fogo. Então, foram chamadas mais algumas equipes, onde a gente intensificou o patrulhamento na cidade e a equipe do Tenente Domingues conseguiu lograr êxito em visualizar dois indivíduos com as características passadas para a gente. Nessa situação, eles foram abordados, os dois estavam juntos. A equipe, então, solicitou o apoio das nossas equipes e de demais equipes. Quando a gente chegou no local, após a busca pessoal no veículo, a identificação em busca pessoal, foi encontrado com os indivíduos uma quantia de R$ 126 e também $32. Como a situação que já havia sido passada para a gente, característica e de valores que haviam levado, inclusive de dólares, a gente já começou a perceber que podia ser realmente os autores da situação, do fato, do crime.
A gente fez ali uma breve entrevista com eles, no primeiro momento junto, depois a gente separou os dois para a gente confrontar ali, a gente vê se tem ligação ou não, e o que seriam passado por eles. Eles informaram para a gente que teriam vindo da cidade de Pirinópolis, teriam vindo da cidade de Pirinópolis, e a partir do momento que a gente foi conversando com eles, eles foram falando da situação. Até num certo momento eles confessarem que realmente participaram do crime. Só para ficar claro, o senhor se recorda se foram identificados? O senhor sabe me dizer quem são eles que o senhor se refere? Sei identificar, o Edivan e o Laurindo. Edivan e Laurindo. Isso. Sim, pode prosseguir. No caso, o Edivan, ele confessou que havia sim, participado do crime e que havia matado o Luiz Fernando. A gente perguntou se havia mais alguma pessoa envolvida. No primeiro momento, eles não falaram nada para a gente ali no momento. A gente perguntou, então, onde que eles já haviam deixado o corpo do Edivan, como que teria sido a situação. Segundo eles, ao saíram aqui de Rubiataba, logo na saída sentido Carmo Rio Verde, pegou uma estrada vicinal à direita, onde havia, no meio das canas, havia deixado o corpo do Luiz Fernando. Hein? Pode prosseguir. A gente perguntou também como que eles vieram para cá. Eles disseram que havia vindo um carro próprio, um Uno cor branca, que havia sido deixado próximo à casa da vítima. E que vieram acompanhado também, num primeiro momento, eles disseram que era numa caminhonete Hilux de cor cinza, cor escura. A gente, através de imagens de segurança, conseguiu identificar a caminhonete, que não se tratava de uma Hilux cor cinza, e sim uma Ranger azul. Que logo também, depois, mais adiante, eles também confessaram que essa realmente era uma Ranger de cor azul escuro. Então, a gente perguntou quem que estava com ele, quem vinha acompanhado eles nessa caminhonete. Segundo eles, o indivíduo só chamado com o vulgo de chefe. Eles usavam essa expressão, que o indivíduo chamava só chefe, que foram que trouxeram eles. Que eles chegaram, o chefe conduziu ele até a casa da vítima, onde lá eles receberam os controles e a chave da casa da vítima, que para eles fazer essa situação, tanto na execução, quanto eles iriam receber a quantia de R$ 5.000, tanto pela execução e mais R$ 5.000 pelo veículo da vítima. Dois pagamentos. Dois pagamentos. Seria R$ 5.000 pela execução e R$ 5.000 pelo veículo da vítima. Eles ainda falaram que quando eles estavam próximo à casa, para eles saber se Luiz Fernando estava só, fizeram uma ligação para a esposa, no qual ela não atendeu, e aí depois a próxima ligação foi feita por uma pessoa, como foi identificada por cunhada. Certo. Quem fez essa ligação, você se recorda? Segundo informação, foi o vulgo chefe. Chefe. O senhor sabe apontar quem é o vulgo chefe? Eles não falaram para a gente quem seria, em momento algum eles falaram o nome. Só falaram que essa pessoa a alcunha dela era vulgo chefe. Entendi. O que foi subtraído? Além do dinheiro, dos R$ 126, US$ 32, tinha mais outro numerário, tinha outros valores, algum outro pertence? Assim, havia falado para a gente que tinha levado uma maleta com um valor de R$ 100.000, o qual lá na frente também, depois que a gente já tinha até encontrado o corpo, eles falavam que essa quantia nunca existiu, essa quantia de R$ 100.000. E que o mandante do crime seria a própria esposa. Lá naquele momento ele já aponta quem é o mandante do crime? Assim, depois que a gente encontrou o corpo, a gente conversando com eles, aí já falaram, não, a mandante do crime foi a esposa, e o vulgo chefe foi que organizou,
inclusive que a arma utilizada no crime, ela foi de encomenda do vulgo-chefe, e essa arma era de um cidadão que havia sido preso com Edivan, que já tinha tido situação de cadeia com Edivan, e se tratava de um tal de André Luiz. O André, conhecido de Edivan, forneceu a arma, é isso? Isso. Mas quem encomendou a arma foi o vulgo-chefe. É, O senhor disse que, nesse momento, eles são separados, esse é o procedimento? Assim, Eles são ouvidos separados? a gente teve uma breve entrevista, não foi uma coisa assim rápida. Só para a gente entender na situação se havia mais envolvidos, devido a eles falar para que eles não eram da cidade aqui, que eram de Perinópolis. Então, lógico, a gente vai imaginar se teve um intento, tem que haver um envolvimento aqui. Como vai sair de Perinópolis e ir numa casa, fazer um sequestro e tal, né? Essa é a situação que a gente indagou se havia mais participantes. Aí, durante as entrevistas, essa entrevista, eles foram falando, foram fornecendo mais situações do crime, o que havia ocorrido. Foi onde surgiu a palavra, surgiu que, inclusive, foi o Laurindo, Laurindo, né? O Laurindo, ele foi o primeiro a falar que a participação da esposa. Aí depois, logo foi confirmado também pelo Edivan. Essa era a minha pergunta. Uma vez ouvidos separados, a versão deles era compatível? Com certeza. Aí já começou a engrenagem, tudo se encaixou. É, O senhor chegou a trabalhar no momento da, da, da localização do corpo da vítima? Assim, foram várias equipes que, inclusive, eles estavam junto com a nossa equipe, a gente não sabia, eu não sabia exatamente o local que havia deixado, porque não são daqui e também, devido ao cana-de-açúcar, geralmente aqui as entradas, as estradas são tudo parecidas, né? Só haviam falado que era próxima aqui à saída já de Rubiataba. Então, várias equipes, inclusive que estavam no período de chuva, inclusive várias equipes já ficaram atoladas, as caminhonetes ficaram atoladas. Vieram várias equipes e a gente começou as diligências à noite. O corpo a gente conseguiu só encontrar praticamente com o dia amanhecendo. Entendi. O senhor chegou a visualizar o corpo? Sim, O senhor pode me descrever como que o corpo se encontrava? o corpo se encontrava de bruços, estava com as mãos amarradas, um enforca-gato. O que é esse enforca-gato? Enforca-gato é uma fita tipo de nylon, onde você passa e você puxa, tipo um algema, você puxa, ela aperta. Uma braçadeira, Uma abraçadeira, isso. certo. As mãos estavam amarradas por uma braçadeira, é isso? Isso, as mãos estão amarradas para trás, Para trás? isso, uma abraçadeira. Havia várias cápsulas de pistola, inclusive a da pistola que a gente já havia encontrado dentro da caminhonete. O corpo estava alvejado, o senhor sabe me dizer quantos tiros? O Edivan disse que foram 17 disparos. Quem foi o autor do disparo? O Edivan, O Edivan? isso. Muito obrigada, tá? Sem mais. Presidente de acusação, tem alguma pergunta a fazer? Sem perguntas? Essa palavra defesa. Bom dia. Sargento, é, os acusados, Edivan e Laurindo, eles citaram o nome de André? Sim, Eles citaram o nome de Luiz Mar, senhor?
Luiz Mar, em momento algum se foi citado só que o indivíduo que havia encomendado a situação seria um indivíduo com o vulgo de chefe, vulgo chefe. O chefe poderia ser o André? Não sei dizer para o Excelência, senhor. O só senhor falou que Só um instante, doutor. Qual que é a questão de ordem, doutor? ele perguntou se o chefe poderia ser André, seria não um fato, né? Sim, o que acha a Isso, verdade. realmente, só para a gente, a prova testemunhal tem um caráter objetivo, né, da testemunha responder sobre o fato, né? Então, toda pergunta que implicar uma opinião, ela realmente será indeferida. Aí tá, eu vou pedir só para reformular, doutor, tá bom. a última pergunta. A última pergunta está desconsiderada. O senhor falou que Edivan e Laurindo chegaram em um Uno branco. Sim, Depois o senhor falou que tinha uma Hilux preta acompanhando, né? Hilux cinza. Qual que foi esse momento do acompanhamento dessa caminhonete? Não, o que eu disse foi o seguinte, que eles vieram de Pirinópolis e vieram acompanhado de uma Hilux. No primeiro momento falaram que era uma Hilux cinza. E ao chegaram aqui, porque essa Hilux e esse indivíduo que tinha vindo com eles é que levaram eles até o local, Eles vieram de Pirinópolis até Rubiataba no Uno. no Uno, no qual foi deixado próximo à casa da Tá. vítima. O senhor foi ao local depois encontrar o veículo, Não foi a minha equipe, foi outras equipes que foram localizar o veículo, mas o veículo estava próximo à casa da vítima. próximo à casa da vítima. Tá. Quem que forneceu a arma? Segundo passado pelo Edivan, a arma foi fornecida pelo André, que tirou cadeia com ele na cidade de Pirinópolis, eu creio. Tá. Satisfeito, excelência. Prezados jurados, alguma pergunta a fazer para a testemunha? Ok, encerro o depoimento, pode encerrar a gravação. Vamos ouvir a próxima testemunha aqui, só para ressaltar que são testemunhas comuns do Ministério Público da Defesa. É o policial militar, o senhor Tiago da Silva Souza. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Só para registrar, eu pergunto se existe alguma situação que impeça o senhor de depor como testemunha, a exemplo de parentesco, amizade ou inimizade em relação ao réu Luiz Mar Francisco Neto, Não, senhor. e em relação à vítima Luiz Fernando Alves Chaves. Também não. Perfeitamente. Então, vamos ouvir o senhor como testemunha. Na forma da lei, o senhor tem um dever legal de falar somente a verdade dos fatos que o senhor presenciou, sob as penas do crime de falso testemunho. Passo a palavra ao Ministério Público para iniciar as perguntas, doutora. Agradeço a excelência. Bom dia, Tiago. Bom Tudo dia, bem? doutora. Tudo. Tiago, nós estamos aqui hoje para apurar o homicídio e um crime de roubo. Tem como vítima Luiz Fernando, cartorário dessa comarca. O senhor trabalhou nessa ocorrência? Sim, senhora. Pode me relatar o que aconteceu no dia? No dia a gente estava, já era à noite, a gente estava na cidade de Ceres, né, na base na época GPT, hoje CPE. A gente foi acionado via Copom por uma possível tentativa de assalto ou de sequestro. A gente não tinha essas informações corretas, né? Só sabia que tinha tomado de Rubiataba sentido a Uruana, Carmo Rio Verde, Uruana. De imediato a equipe já deslocou pela BR-153, né, sentido da Uruana. A gente conseguiu chegar no local. Quando a gente chegou no local, a gente começou a fazer o patrulhamento, entrar em contato com as equipes diárias. Conseguimos chegar, as equipes diárias foram a primeira a intervir no carro, né? Foram a primeira a tentar fazer a abordagem na cidade de Uruana. Não conseguiram lograr isso na abordagem, porque o pessoal, quando foi fazer o acompanhamento dos indivíduos, eles entraram numa rua muito buraco, era época chuvosa, o carro acabou atolando lá e eles não conseguiram prosseguir. A gente chegou nessa hora, né? Que o pessoal já estava lá. Chegou lá, o carro estava aberto, arma no chão, objetos. A gente entrou em contato já com o pessoal lá que estava no local. Passaram as características dos indivíduos que tinham ocorrido da abordagem. E aí, a partir daquele momento, a gente começou, foi chegando muita viatura, a gente começou a fazer um cerco e fazer patrulhamento na região, né? Porque então, a gente só tinha as características, sabia que eram dois indivíduos, mas no primeiro momento ali de localização do veículo, não foi possível localizar os autores. Foi aí que começou
a intensificar a abordagem na cidade de Uruana. Aí foram, como se diz, todo mundo que a gente via as características era abordado, não só pela equipe de GPT na época, mas tanto viatura diária quanto as outras tropas especializadas que estavam no local. Eu não lembro mais ou menos o horário, 10 horas, 11, não sei o horário certinho. A equipe do Tenente Domingues, eu acho que o soldado Henrique, se eu não estiver enganado, e o Sargento Assis, a gente estava logo atrás deles, eles na frente, aí eles conseguiram fazer a abordagem a 2 indivíduos suspeitos. A gente chegou logo em seguida, praticamente juntos. Aí a gente começou a entrevista com os dois, a gente viu que não era da cidade. Como é de rotina na abordagem, a gente vai perguntar de onde é, tá fazendo o que aqui, não sei o que. Foi feitas as indagações aos dois. Um era tornozelado, tinha passado uma fita na tornozeleira, aquele alumínio, né? Tava com alumínio? Tava para bloquear o sinal. Hum. A gente separou os dois para não ter conversinha. Aí, quando foi separado e feitas as entrevistas, começaram a ficar nervosos. A gente viu que não era da cidade, de onde vocês são, que não queria falar de início. Até que começou a falar, não, eu sou de tal lugar, acho que é Pirinópolis, se eu não estiver enganado. Aí, na entrevista, a gente já viu que estava mentindo. Aí, no decorrer da situação, que demorou um pouquinho a conversa, porque a gente não sabia de onde era, a gente já tinha abordado várias pessoas, e as características das roupas batia com o que o sargento da viatura de Uruana tinha passado, né? Se eu não estiver enganado, era bermuda, eu não lembro certinho, tá na ocorrência. Aí a gente começou a conversar com eles e, em determinado momento, eu acho que era, não sendo o autor do disparo, o outro que estava com ele falou, não, foi a gente. Foi a gente que fez o assalto. Você se recorda quem? Eu não lembro o nome, mas eu lembro que um deles comentou, né, que Não era o que estava com tornozeleira. não, era o outro. Falou, não, foi a gente. Aí a gente começou a conversar, não, onde foi? Não, foi assim. A gente pegou o cara, levou pro canavial, cadê o rapaz? Não, tá morto. Como eles não eram da cidade, né, e era de fora, eles só falaram, a gente saiu de Rubiataba, você pegou ele na casa dele, só que até então não tinha detalhes do desenrolar da ocorrência, só falaram o grosso. Não, a gente pegou ele, levou, amarrou, chegou no canavial ali à direita, a gente entrou, ele desceu, a gente atirou nas costas dele e foi embora. Aí a gente conseguiu, e durante a noite inteira, que a ocorrência virou à noite, foi parar só no outro dia à tarde. Aí a gente perguntou isso, onde foi? Ele falou, não, não sei, doutor, porque eu não sou daqui, eu só sei que é pro lado direito e a gente, como tinha muitas equipes no dia, aí praticamente essa zona rural todinha de Canavial foi feita a varredura, o corpo sendo localizado só na madrugada. E no decorrer da situação eles foram colaborar o tempo todo, não esconderam nada. Aí, durante a madrugada, aí foi chegando a equipe, do delegado, perícia, tudo. Aí a gente foi conversando com eles, não, foi assim, a mulher que mandou, Só me explica melhor, sim. Tiago. É porque é muita coisa, né? Que mulher é essa que Ele mandou disse que foi a sentir? esposa A da esposa da vítima. vítima. Isso. Aí ele falou, não, a gente foi contratado pela esposa da vítima, ela sabe, ela passou a chave, falou que a irmã também sabia da situação. Disseram que foram contratados, ele não citou o nome, só disse o vulgo, que era o vulgo chefe. Inclusive, esse chefe, eles disseram que tiveram com ele na cidade durante o dia, fazendo levantamento, no carro do contratante. Tá, só para esclarecer. Sim, Quem contratou eles? eles foram o chefe, O chefe. vulgo chefe. Então eles sabiam só que mandante seria a esposa. Sabia de tudo. Por quê? O que acontece? Ele sabia que a mandante era a esposa, junto com as outras duas indivíduos lá, que é a Ana Cláudia e a irmã dela. Por quê? Porque eles arquitetaram tudo e ela sabia por quê. Ela repassou os controles e chave da casa porque ele estava estudando. Então, até onde eu sei, ele estava estudando para concurso, então ele só ficava em casa. Ela, no dia, para ter um álibi, foi para a igreja. Como já estava tudo orquestrado, eles já tinham feito o levantamento da casa, já tinham feito toda a situação. Ela saiu, como já tinha repassado controles e chaves, no momento que ele já sabia o horário combinado, ele só ia chegar, abrir o portão, pegar ele e sair. Se recorda nesse contexto, eles chegaram a afirmar se o chefe liga para a esposa da vítima para confirmar se ela saiu de Tenta casa? ligar, parece que ele tenta ligar para ela, não consegue falar com ela, consegue falar com a irmã. A irmã falou, não, tá tudo tranquilo, pode ir. A irmã
Da No caso, vítima. A a cunhada. cunhada da vítima A cunhada da confirma vítima. que estava ok. Confirma que estava ok, que estava tudo tranquilo, que podia desenrolar a situação. Os controles foram localizados? Foram localizados. É porque foi entregue controles e chave. A gente fez a diligência e conseguiu localizar só os controles, que está até apreendido. As chaves não, mas os controles da residência sim. Foram localizados porque eles falaram que jogaram logo acima, umas 3, 4 ruas acima. A gente, durante a parte da manhã, a gente conseguiu ir lá e localizar. Certo. O senhor falou que quem contratou eles foi o Chefe. chefe, Hugo chefe. certo? Isso. O senhor sabe dizer quem é o vulgo chefe? Só sei por chefe. Certo. Você sabe dizer quanto que eles receberiam por Quantia de esse crime? 5 mil reais. É porque eles disseram assim, que o total, o chefe ia receber 100 mil, segundo eles. E eles iam receber a quantia de 5 para assassinar ele e mais 5 pelo carro. Ou seja, são 2 crimes, Dois 2 pagamentos. Isso. 5 pelo homicídio 5 e pelo 5 veículo pelo veículo, da vítima. pelo roubo do veículo. Isso. Ok. O senhor chegou a visualizar a vítima, Sim. o corpo? Pode me descrever como é que ele se encontrava? Ele foi encontrado amarrado de costas, porque o autor do disparo, a gente conversou com ele, ele contou como que foi. Porque a vítima morreu sem saber que tinha sido a esposa. Ele, na cabeça dele, segundo os autores, era um sequestro, normal. Ele, durante o deslocamento, ele falava, não, me solta, né? Você dizer o quê? Eu tenho família, tenho filhos. Eles falaram, não, a gente vai te soltar. Só que chegou no canavial, ele falou, não, a gente vai te soltar aqui. Aí ele desceu, a hora que ele andou um pouquinho, ele disparou nas costas, dizendo que primeiro pegou na nuca, e ele, como ele estava com a pistola, ele terminou de descarregar, a vítima caiu e ali ficou. Você sabe me apontar quem foi o autor do disparo? Se eu ver ele, eu sei falar. Agora eu não estou lembrado o nome certinho, entendeu? Sabe me dizer se era Era o tornozelado. o Edivan? Isso. Ok. Naquele momento da localização do veículo, a arma se encontrava dentro do veículo. Dentro do veículo. Sabe me dizer se o local foi preservado? Foi preservado, chamado, feita a perícia, foi isolado. Foi Tudo certinho. isolado, Foi. foi feito perícia, Sim. tudo certinho. Obrigado, tá, Tiago? Você mais. Prezados assistentes de acusação, alguma pergunta? Sem perguntas? Eu passo a palavra aos advogados de defesa. Doutor, com a palavra. Bom dia, soldado. Bom dia. Eu falo o Edivan e o Laurindo, Certo. eles citaram o nome de André para o senhor? Na ocorrência, só o vulgo chefe. Mas no decorrer da investigação foi constatado que o chefe seria o rapaz que está aqui, né, detido. Mas para a gente só foi falado o chefe, não foi o chefe. Porque no dia, até no outro dia, o Major Pontes, que é o comandante nosso da CPE, eles conseguiram imagens, se eu não estiver enganado, tá até no processo dos três andando na cidade, comprando material, foram ali numa casa de construção, compraram um forca-gato, essas coisas, passou o cartão, foi identificado o veículo, né, tudo certinho. Eles citaram, o Edivan e o Laurindo, o nome de Luiz Mar, senhor? Para mim, não sei para os outros, mas especificamente para mim, não. Tá. Eu não entendi direito a questão aí do pagamento. Eles falaram que iriam receber 100 mil. Não, Eles falaram 100 mil, eles disseram que 100 mil quem ia receber é o Luiz Mar, né, o nome dele. Ele ia receber 5 ou 100. Desses 100, os autores do homicídio iam receber a quantia de 5 mil pelo homicídio e 5 mil pelo veículo da vítima. Entendeu? No total de 10 mil. Eles falaram isso para o senhor. Falaram pra gente. Por que acontece? Aí o tornozelado que fez o disparo, o Edivan, né? Isso. Edivan, ele diz que o rapaz que veio com ele, eles vieram no Fiat Uno, certo? O rapaz do Fiat Uno ia receber do autor dos disparos a quantia de R$ 1.000 por ter vindo com ele, né? Porque ele não conhecia a cidade e vieram os dois. Entendeu? Na delegacia, o senhor falou que os infratores foram indagados sobre uma quantia de 100 mil reais, Isso. tendo eles dito que esse valor nunca existiu. Para eles, né? Mas sim, o valor deles é 5 do crime e 5 do veículo. Os 100 mil que eles citaram para a gente foi no valor total do crime, né? Não para eles, no caso. Mesmo sabia desses 100 mil. Sabia. Quem que forneceu a arma para eles? É um amigo do tornozelado, o Edivan, que puxou a cadeia com ele.
tinham contato e ele forneceu a arma para ele. Satisfeito, excelência. Obrigado, doutor. Senhora jurada, senhores jurados, alguma pergunta para a testemunha? Pois não? Isso, próximo à casa. A pergunta é a seguinte. Relatou que vieram no carro branco, a senhora perguntou onde que o carro foi abandonado, é isso? É. Ficou A abandonado pergunta, deixa eu só render. A pergunta é, vieram no carro branco, a senhora quer saber onde que o carro foi deixado, é isso? Não, Pode porque responder. é porque eles vieram no Fiat Uno, os dois. O carro ficou próximo à residência, abandonado, e no decorrer do dia, quando foi feito o levantamento pelos três, eles utilizaram um carro do Edivan, que era uma Ranger, Ford Ranger. O Uno ficou parado e eles pegaram a Ford Ranger, foram fazer o levantamento na cidade das casas, da rotina, tudo certinho, foram comprar os materiais. Aí, quando chegou a hora do crime, segundo eles, próximo da hora do crime, o vulgo chefe foi embora e deixou só os dois para fazer a ação. Na caminhonete Ford Ranger. Isso, já estava tudo planejado. O chefe estava na caminhonete? Aí a resposta sua foi sim? Sim. Sim. Ok. Faz a pergunta para mim para que todos possam escutar, tá? A senhora pergunta para mim, tá? E eu repasso a pergunta para ele, tá? Mais alguma pergunta? Ok? Encerra o depoimento, pode encerrar a gravação. Passamos a ouvir a próxima testemunha, que é comum entre o Ministério Público e Defesa, o policial militar, senhor Nairon Carlos da Silva Souza. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Vou pedir para o senhor falar mais próximo ao microfone, tá? Sim, senhor. Iniciando, eu pergunto ao senhor se existe alguma situação que impeça de depor como testemunha, parentesco, amizade ou inimizade, em relação ao acusado Luiz Mar Francisco Neto. Não, senhor. E em relação à vítima Luiz Fernando Alves Chaves. Não, senhor. Perfeitamente. Então vamos ouvir o senhor como testemunha e, na forma da lei, o senhor está compromissado a falar a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Você passa a palavra ao Ministério Público. Doutora? Agradeço, excelência. Bom dia, Nairo, tudo bem? Bom dia, doutora, tudo? Estamos aqui para apurar o crime que vitimou Luiz Fernando, crime de homicídio, e bem como crime de roubo, imputado aqui ao réu Luiz Mar. O senhor trabalhou nessa ocorrência? Sim, senhora. Conta pra gente o que aconteceu no dia. A gente estava de serviço na cidade de Séries. Aí a gente foi informado sobre esse ocorrido. Foi informado primeiramente sobre um sequestro aqui na cidade de Rubiataba. A equipe deslocou para a cidade, por Rianápolis, né? A gente não veio pelo Carmo. Quando a gente teve notícia já que a viatura do Carmo já tinha visualizado os suspeitos. Tinha iniciado o acompanhamento e os suspeitos abandonaram o veículo numa... Desculpa te interromper, Nairo. Essa primeira... Doutora, só um instantinho por uma questão de ordem. Eu peço gentilmente aos presentes que, primeiro, deixem os celulares desligados e, segundo, evitem conversas paralelas porque estão próximos aos jurados. Por lei, cabe ao juiz ordenar, por poder de polícia, a sessão. E, em último caso, obviamente, eu posso pedir para ser retirado do plenário. Então, peço gentilmente, tá, que respeitem a sessão em julgamento. Doutor Yuri, me desculpe, tá? Passa a palavra. Imagina, excelência. Eu fiz uma interrupção para que você esclarecesse. Nesse primeiro momento, em que começa essa perseguição em carro, é em razão da identificação do carro da vítima no local, é isso? Sim, senhora. Eles estavam na Hilux que foi subtraída da residência, né? Uhum. Aí a gente já tinha posse dessas informações, né? Porque a viatura já tinha ido na casa da vítima e feito uma primeira ocorrência. Essa primeira ocorrência foi passada para as viaturas da região. Então a gente já tinha informação do carro que seria utilizado, da placa, e foi no momento que a viatura do Carmo percebeu o Carmo, ou a viatura de Uruana percebeu o veículo na cidade de Uruana. Uhum. Foi quando iniciou o acompanhamento. Aí foi iniciado o acompanhamento desse veículo, os autores não conheciam da cidade, entrou numa rua erma, não tinha saída, era uma estrada quase vicinal, e eles abandonaram o veículo.
Nesse momento que eles abandonaram o veículo, a equipe de LGPT na época já estava no local, a gente fez a varredura. No momento que foi identificado o veículo, a gente aproximou e foi percebido que no interior do veículo havia sido abandonada a pistola, que provavelmente teria sido utilizada no crime, e iniciou uma busca pelas proximidades ali, né, juntamente com todas as equipes policiais que estavam no local. Quando foi iniciada essa busca, uma das viaturas da equipe de área, daqui de Rubiataba, elas localizaram 2 suspeitos em Uruana. Foi procedida uma abordagem normal. No momento dessa abordagem, foi solicitado o apoio das demais equipes policiais que estavam na cidade de Uruana. Quando foi começar a entrevista com os suspeitos, foi notado que um deles estava com. Um deles não, os dois estavam com 2 roupas por cima. Um estava com a calça jeans por cima e uma bermuda tectel por baixo. E as informações preliminares pela viatura de Uruana, que dos autores foi visto com a bermuda de tectel. A partir desse momento, a gente separou os dois para ter uma conversa mais reservada com cada um. Foi quando um dos autores, não me recordo qual, confessou ter ido para a cidade de Rubiataba para fazer essa atividade criminosa. Junto com os autores também a gente conseguiu encontrar algumas cédulas de dólar, que segundo a esposa da vítima havia sido subtraído da sua residência, e aumentou ainda mais, né, a suspeita sobre eles. Só que aí, a partir do momento que um dos dois confessou, a gente colocou eles próximos um do outro novamente. Foi quando aí o outro indivíduo que estava mentindo, ele também resolveu por colaborar com a equipe e contar o que havia acontecido. Uhum. Segundo o relato deles, eles foram contratados por uma pessoa que chamavam de chefe, não formava nome hora nenhuma, só o vulgo deles era chefe. E que iam para a cidade de Rubiataba. Eles foram para a cidade de Rubiataba vindo de Pirinópolis, no veículo próprio, acompanhado de uma caminhonete. Posteriormente, a gente conseguiu identificar que essa caminhonete seria uma Ford Ranger, até pelas câmeras de segurança. E que eles entrariam na residência para sequestrar a vítima e cometer o homicídio. A partir do momento que eles chegaram em Rubiataba, eles já tiveram posse dos controles da residência para que efetuassem a entrada na residência sem nenhum alarme. E eles também tinham conhecimento de que a esposa não estaria em casa. Somente a vítima ia estar em casa. Aí foi o momento que eles sequestraram a vítima, deslocaram para uma estrada vicinal, um canavial. Eles não sabiam precisar onde seria, porque eles não eram da cidade. Então, primeira entrada vicinal, segundo eles, que encontraram, eles entraram e ali executaram o Luiz Fernando. Posteriormente, eles tentaram nos levar até o local do crime. Foi o ato mais demorado que teve, porque como eles não conseguiam precisar exatamente, a gente ficou por várias horas entrando em várias estradas tentando localizar. Em dado momento foi localizado o corpo do Luiz Fernando. No local tinha várias cápsulas de pistola, não me lembro o calibre, e que um dos autores confirmaram ser o autor dos disparos. Eu acho que era Laurindo o nome dele, não me recordo. Acho que foi Laurindo que confirmou ser os autores dos disparos. E que eles também sempre afirmavam que havia uma participação de uma mulher no crime. Que um dos autores, não lembro se era o Edivan ou Laurindo, afirmava que era a esposa da vítima. Que foi que entrou juntamente com a pessoa de chefe para fazer essa ação, que elas receberiam uma quantia pelo seguro de vida da vítima. Quando eles chegaram em Rubiataba, eles tentaram contato com a vítima para saber, com a vítima não, perdoa, com a esposa da vítima para saber se já estava sozinha em casa a vítima. Foi quando eles não conseguiram efetivar o contato com ela, né? Aí eles entraram em contato com outra pessoa que eles afirmavam pra gente de cunhada. Não afirmava o nome também, só falava que entraram em contato com a cunhada. No qual a cunhada confirmou que o Luiz Fernando estaria sozinho dentro de casa e que eles podiam entrar. Uhum. O senhor acabou afirmando que o autor do disparo teria sido o Laurindo. Sim, senhora. O senhor sabe diferenciar os dois? Se eu ver, sim. Um tinha tornozeleira e o outro não. Quem foi o autor? Não, eu tenho que ver o rosto. Você lembra não da No da tornozeleira? tornozeleira, não. Tá certo. É,
Você chegou a ver o corpo da vítima? Sim, senhora. Qual a situação? Estava amarrado com as mãos para trás, aparentemente estava caminhando e tomou os disparos por trás. Uhum. O que que amarrava as mãos da vítima? Acho que era aqueles enforca-gato. Aqueles Uns trem. bracedeiros É, plástico? aham. Ok, Nairo, obrigada, tá? Sem mais. Obrigado, doutora. Pergunta aos assistentes de acusação. Se tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ok. Passa a palavra à defesa, doutor. Sem perguntas. Prezados jurados, alguma pergunta a fazer? E fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? Eu apenas combinei de vocês passarem para mim. Nenhuma pergunta a fazer? Ok, muito obrigado. Encerro o depoimento. Pode encerrar a gravação. Passamos a ouvir a próxima testemunha. E nesse caso é a testemunha, a senhora Floraci Luiz de Deus, que é uma testemunha comum também. Ah, perdão. Tem uma jurada no banheiro, né? Suspeito. Passamos a ouvir a próxima testemunha, que é uma testemunha comum, a senhora Floraci Luiz de Deus. Dona Floraci, bom dia. Bom dia. Vou pedir para a senhora falar junto ao microfone, tá? Mais próximo. Bom dia. Bom dia. Dona Floraci, a senhora pediu para ser ouvida na ausência do acusado, correto? Correto. Perfeito. Os policiais, como eles estão qualificados e são de conhecimento de juízo, eu não tinha nenhuma questão na qualificação, porque já consta do processo. Em relação à senhora é natural de onde? Ubiataba. Natural de Rubiataba. Qual que é a sua data de nascimento? 7/6/66. Hoje a senhora tem qual idade? 57. Qual que é a sua profissão? Doméstico. Certo. A senhora que trabalhava na casa do Luiz Mar? Perdão, Não, do Luiz Fernando? não. Não? A senhora conhece o Luiz Fernando? Só de vista. Só de vista? Tem algum parentesco? Não, Amizade íntima? não, Inimizade? não. Em relação ao acusado Luiz Mar Francisco, a senhora já o conhecia? Nunca vi. Nunca viu, né? Então, parentesco, amizade, inimizade não existe em relação ao réu, correto? Não. Perfeito. Dona Floraci, portanto, a gente vai ouvir a senhora como testemunha, tá? Hum, Na forma da lei, a testemunha tem o compromisso e o dever de falar a verdade, tá? Sob pena de responder por crime de falso testemunho, ok? Eu vou passar a palavra, portanto, ao Ministério Público. A senhora está compromissada na forma da lei. Doutora, com a palavra. Agradeço, excelência. Bom dia, dona Floraci, tudo Bom bem? dia. Bem, Dona Floraci, nós estamos aqui para apurar 2 crimes que foi vítima o Luiz Fernando. Um homicídio e um roubo. Esse fato ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, na Rua das Violetas. A senhora mora próximo do local? fica bem mais para baixo. É. E no dia do local, a senhora passou próximo, a senhora foi lá na casa do Luiz Fernando? Cheguei no portão. Certo, me conta como é que foi isso. Eu cheguei no portão e a única coisa que eu escutei foi ele falando falando, não sei quem foi deles, que ele não ia acionar a polícia, que eles podiam ficar de boa. Uhum. Foi só isso também, não comemos mais nada. Certo. Por que que a senhora foi lá? Eu lá ia no mercado. Como? Eu lá ia no mercado. Certo. Mas a sua outra vizinha, a dona Antônia, a senhora conhece a Antônia? Minha cunhada. Sua cunhada. Ela já tinha relatado algo para a senhora? Ela tinha vindo da casa da cunhada dela, né? Hum. E passou lá no mercado também. Ela lá ia vindo descendo e eu lá ia pro mercado, meu subindo. Certo. E ela falou o que para a Ela senhora? só falou que tava estranho lá. Que estava estranho? Uhum. Por quê? A senhora lembra? Não. Não? Certo. Excelência, por gentileza, o senhor pode projetar o laudo, local do crime? A gente passou Ok. os meninos só para. A senhora pode olhar para trás, por favor? Dona Floraci, pode virar um pouquinho. Podem enviar para a excelência, boa. Isso, pode ficar assim de lado. Só o microfone, ajuda ela, por favor. Uhum.
É. 2. Essa aí não é a Rua do Violeta descendo? Então, são 2 portões. Uhum. Um para cá, o outro para cá, É. certo? Então, sabe que tem que ficar um bem. Ah. Uhum. A entrada das casas viradas. Sim. Então, aonde que a senhora viu? Você comprou a senhora ouviu? No de cá. Não. Uhum. A senhora ouviu. Então, pode repetir para mim. Eu não vou acionar a polícia. Pode ficar de boa. Foi só isso. Não, não. A senhora está para ver. Não, A senhora viu quantas pessoas? não, O Antônio falou para a senhora não, não. não? Mas de acusação, tem alguma pergunta a fazer? Só ajuda, por favor, dona. Você vai fazer pergunta também? Ok, tá ok, tá ok. Vira pra cá, por favor. Pois bem. Ok, muito obrigado, tá? A senhora está bem, né, dona? Dona Floracita, tá ok, né? Passa a palavra à defesa para perguntas, doutor. Sem perguntas? Ok. Prezadas juradas, prezados jurados, alguma pergunta a fazer para testemunha? Não? Então, portanto, eu encerro o depoimento, pode encerrar a gravação. Passamos a ouvir a próxima testemunha, que também é testemunha comum do Ministério Público e da Defesa, a senhora Antônia Donizete Nunes dos Santos. Antônia, boa tarde. Aliás, bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia. Vou pedir só a gentileza da senhora responder próximo ao microfone, tá? Bom dia. Bom dia. Antônia, primeiro, a senhora é natural de onde? Eu sou natural do Ceará. Ceará. A Isso. senhora mora em Rubiataba há muito tempo? Desde os meus 5 anos de idade. Desde 5 anos de idade. Isso. Qual que é a data de nascimento da senhora? 4 de agosto de 83. Hoje a senhora tem qual idade? Hoje eu estou com 40 anos. Qual que é a sua profissão? Sou secretária, Entendi. diarista. Entendi. A senhora conhece a pessoa do réu, Luiz Mar Francisco Neto? Não. A senhora conheceu a vítima Luiz Fernando Alves? Sim. Tem alguma situação que impeça a senhora de depor como testemunha, a exemplo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o réu Luiz Mar? Não. E com a vítima Luiz Fernando? Não. Certo. Então nós vamos ouvir a senhora como testemunha, na forma da lei. Como testemunha, a senhora tem o dever de falar somente a verdade dos fatos que a senhora tiver presenciado, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Tudo bem? Sim. Passa a palavra ao Ministério Público, doutor Yuri. Bom dia, dona Antônia, tudo Bom bem? dia, tudo. Antônia, nós estamos aqui para esclarecer o ocorrido com o Luiz Fernando. Tanto o homicídio quanto o roubo. São 2 crimes imputados ao réu Luiz Mar, nesse momento, nesse julgamento. No dia dos fatos, dia 28 de dezembro de 2021, a senhora passou na frente da casa da vítima? Sim, passei. Certo. O que aconteceu que chamou a atenção da senhora? O que a senhora visualizou de estranho? Então, nesse dia meu marido estava passando mal, né? Aí eu fui no mercadinho lá perto. Aí quando eu estava voltando, aí eu vi 2 pessoas subindo, né? Aí eu nunca, estava assim, já acho que era 2 homens? 2 homens. Aí quando eu olhei para trás, quando eu virei, que eu vi, aí já tinha sumido. Aí eu achei estranho, né? Porque foi muito rápido. Uhum.
senhora viu eles entrando na casa da vítima? Não vi eles entrando. Geralmente, quando eu vi, eles estavam perto. Aí, quando eu virei novamente, eu já não vi mais. Entendi. A senhora comentou com a Floraci? Sim, eu comentei com ela porque aí, quando eu ouvi o acontecido, aí eu fui lá na minha vizinha da frente, que ela tem um salão lá perto, né? Ela estava até atendendo uma pessoa nesse momento, que aí foram elas que chamaram as polícias, né? Uhum. Aí eu comentei com ela, porque o meu marido, ele podava grama pro Luiz Fernando, fazia algumas coisas, né? Aí eu peguei e falei para ela, perguntei se ele estava viajando. Ela disse, por quê? Eu falei, eu acho que tem alguém entrando lá ou entrou, porque eu vi duas pessoas subindo, né, estranha, e quando eu virei, a pessoa estava mais próxima da casa, quando eu retornei para olhar de novo, já tinha sumido. Uhum. Vou precisar da sua ajuda. Excelência, novamente, por gentileza, o senhor pode projetar? Dona Antônia, eu vou pedir para a senhora virar a cadeira, tá? Pode ficar até de lado. Só virar a cadeira de lado, tá? Ao contrário, tá? E a câmera está aqui. Isso. Isso. Basta ficar de lado. Não. Vou deixar o microfone lá, ela vai ficar de lado, tá? E aí a câmera consegue pegar. A senhora responde junto ao microfone, tá? Por favor. Será que vai gravar, né? Essa é a casa do Luiz Fernando? Essa aqui de esquina. Sim. A senhora sabe me apontar qual é o portão principal que a senhora se referiu? Não, nessa imagem aí eu não sei identificar bem. Isso, é Rua das Violetas. Fica na Rua das Violetas, na rua principal. Isso, sim. É... Obrigada, tá, dona Antônia? Eu vou passar a palavra à doutora Gisele, que ela tem uma pergunta para fazer para a senhora. Bom dia, Antônia, tudo Bom bem? dia. A senhora consegue precisar mais ou menos o tempo entre que a senhora viu esse momento das duas pessoas entrando na casa e depois que a Floraci ouve aquela fala dela de que não vai chamar alguém, não para ficar de boa, que não vai chamar a polícia? Se eu sei mais ou menos? Mais ou menos o tempo, Não, quanto tempo não demorou? sei. Quando a senhora contou para a Floraci, foi aonde? Qual local? Então, quem contou para a Floraci foi a minha vizinha da frente. Porque aí, quando eu cheguei lá para conversar com ela, perguntar para ela se ela sabia se o Luiz Fernando estava viajando ou não, aí ela pegou e pediu para mim estar chamando a minha cunhada para estar falando, né? Porque ela estava atendendo no salão, que é a dona do salão. Demorou um tempinho, então. A senhora falou com a vizinha depois falou com a Floraci, e Isso. aí, então, a Floraci deve ter ido, foi lá. É. A senhora chegou a ouvir da Floraci quando ela voltou? Sim, porque ela foi lá, ela estava lá no salão, né? Foi em frente. Aí, nesse intervalo aí, ela chegou, mas eu já tinha ido embora, eu não lembro mais. Não, tudo bem. E é assim que a polícia é acionada? Por meio de vocês? Não, não foi por meu meio, foi pelo meio da vizinha lá do Da salão e vizinha? a escrivã que estava no momento também. Certo. Tinha uma escrivã da Tinha. polícia lá. Ok. Obrigada, tá? Você tem de acusação alguma pergunta a fazer? Não? Essa palavra defesa, eu estou com a palavra. Dona Antônia, bom dia. Bom dia. Prefere que eu te chame de Antônia ou de Zilda? Qualquer um. Tá. Dona Antônia, os rapazes que a senhora viu naquele dia, né? Eles estavam a pé ou eles desceram de algum carro? Eles estavam a pé. A senhora visualizou alguma caminhonete de cor escura ou algum Uno de cor branca Não. nas imediações? Não. Satisfeita. Senhora jurada, senhores jurados, alguma pergunta a fazer? Não?
Encerro o depoimento, pode encerrar a gravação, por gentileza. Só para registrar, está uma circunstância, eu constei na ata, mas eu quero registrar na gravação. A senhora pediu para ser ouvida na ausência do acusado, correto, dona Antônia? Sim. Perfeitamente. Muito obrigado. A senhora está dispensado. Pode encerrar a gravação. Pois bem, das testemunhas arroladas pela defesa, apenas a testemunha Tarquínio Gomes Chaves, que era exclusiva da defesa. Pergunto aos advogados de defesa se vai ouvi-la ou vai desistir, doutor? A defesa dispensa, doutor. Ok, então, portanto, registro a dispensa da testemunha Tarquínio Gomes Chaves a pedido da defesa. Passamos agora ao interrogatório e só para registrar, doutor, o senhor deseja fazer entrevista com o réu antes do interrogatório ou podemos seguir? A entrevista pessoal já foi feita, doutor. Ok, muito obrigado. Peço o senhor Luiz Mar para sentar aqui, por gentileza. Portanto, passamos agora ao interrogatório do réu. Pois não. Nossa, perdão. Suspende a gravação, por gentileza. Passamos a ouvir agora, a título de interrogatório, portanto, o réu, o senhor Luiz Mar Francisco Neto. Senhor Luiz Mar, bom dia. Bom dia, doutor. O nome do senhor completo é Luiz Mar Francisco Neto. Luiz Mar Francisco Neto, sim, senhor. O senhor tem apelido? Não tenho. Me chamam de Neto. A denúncia atribuiu o apelido de chefe, alcunha. Ninguém nunca me chamou de chefe, senhor. Senhor Luiz Mar, Senhor. trata-se do seu interrogatório. Como garantia constitucional, o senhor tem o direito de silêncio. Em razão desse direito, o senhor pode optar em não responder às perguntas que forem feitas. Em respeito a entendimentos majoritários dos tribunais superiores, o senhor pode optar por ficar em silêncio totalmente ou parcialmente e responder as perguntas que o senhor quiser. O silêncio por si só não gera prejuízo à sua defesa, significa dizer que o silêncio não configura a confissão. E o interrogatório é o momento que o senhor tem para apresentar a sua versão dos fatos e se defender diretamente das acusações. Sim, Eu senhor. registro aqui que eu concedi direito de entrevista com os outros advogados, mas, como foram diligentes, já haviam conversado com o senhor antes. Deixa eu apenas confirmar sua qualificação primeiro. O senhor é brasileiro? Brasileiro. Estado civil? Divorciado. Profissão? Comerciante. Data de nascimento? 7/11/1980. O senhor é natural de onde? Uruaçu, Goiás. Onde que o senhor reside? Campo Norte, Goiás também. O seu ramo de comércio é o qual? Eu trabalho com compra e venda de alevinos, peixes. Eu tenho uma empresa no ramo de alevinos e faço um negocinho de carro também. Troco uma gambirinha de carro. Compro e vendo veículo. Nome dos seus pais? Jonas Francisco Neto, meu pai. E a minha mãe, Deside Freitas Neto. O senhor já respondeu algum processo criminal antes? Já sim, senhor. Já foi preso? Já sim, senhor. Por qual crime? Posse ilegal de arma. Receptação. Foi condenado? Fui condenado. Cumpriu pena? Cumpri pena. Não, eu estava esperando para cumprir uma pena, mas não chegou o mandato para mim começar a cumprir essa pena. Esse trem tem mais de 10 anos já. Aí nunca chegou para mim começar a cumprir ela. Essa. Senhor Luiz Mar, apenas a título de informação, o senhor foi pronunciado, ou seja, foi trazido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de crimes que estão tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, e artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, e parágrafo 2º-A, inciso 1, todos do Código Penal. Para a sua defesa, eu vou ler a peça acusatória inicial e, ao final, pergunto qual que é a sua versão, se o senhor concorda ou não, e, portanto, se o senhor confessa ou se o senhor nega as acusações. Sim, senhor.
A denúncia narra, senhor Luiz Mar, que no dia 28 de dezembro de 2021, às 19 horas e 50 minutos, em área de canavial, localizada na zona rural de Rubiataba, a 1,2 km ao sudoeste, próximo à entrada oeste da GO 334, as pessoas de Alissa Martins de Carvalho Chaves, Ana Cláudia da Silva Rosa, Aleina Martins de Carvalho, o senhor, que seria o Luizmar Francisco Neto, André Luiz Silva, Edivan Batista Pereira e Laurindo Lucas Gouveia dos Santos, em concurso de agentes, supostamente impelidos por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos que mataram a vítima Luiz Fernando Alves Chaves, na época com 40 anos. A denúncia diz e narra que o senhor Luizmar Francisco Neto, Edivan Batista Pereira e Laurindo Lucas Gouveia dos Santos, previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça e com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de ir e vir, também supostamente subtraíram objetos consistentes em uma caixa de som JBL, um aparelho de iluminação do tipo ring light, cerca de R$ 500 em dinheiro e um veículo Toyota Hilux SW4 cor branca da vítima. Em síntese, a denúncia narra que a vítima Luiz Fernando e a denunciada Alissa casaram-se no ano de 2012, na cidade de Trindade. E em 2014 mudaram para Rubiataba, onde a vítima assumiu, a título de delegação por concurso público, o cartório de registro de imóveis desta comarca. Descreve a denúncia que o casal tinha 3 filhos, tinha uma convivência harmônica, muito conforto em casa e estabilidade financeira, diante dos rendimentos da delegação, do cartório. Segundo a denúncia, sempre atento ao bem-estar da família, a vítima, na época dos fatos, tinha feito o seguro de vida, cuja beneficiária seria a esposa, também denunciada. Descreve também que a vítima e Alissa tinham uma relação de amizade com a denunciada Ana Cláudia, que também residia em Rubiataba e frequentava constantemente a residência do casal. Ana Cláudia também era vista publicamente e participava de confraternizações na companhia do casal. Em outubro de 2021, segundo narra a denúncia, as denunciadas Ana Cláudia e Alissa teriam um suposto relacionamento homoafetivo, o que teria chegado ao conhecimento de amigos do casal e passou a não ser aceito pela vítima, que queria manter o casamento com Alissa e por isso pediu que então as duas se afastassem. A denúncia narra também, o senhor Luizmar, que diante dessa postura e sabendo que ela possuía um seguro de vida e bens patrimoniais que a vítima possuía, as denunciadas, Ana Cláudia e Alissa, supostamente resolveram então matá-la, para matá-lo, Luiz Fernando, para que ambas pudessem manter o relacionamento e ter estabilidade financeira com o dinheiro do seguro de vida. Enfim, a parte que afeta o senhor consta da denúncia da seguinte forma, e essa é a parte que interessa a sua defesa. A Leina teria supostamente instigado, segundo a denúncia, a Alissa a matar a vítima, pois teria dito que também tinha vários pensamentos maldosos contra a vítima Luiz Fernando
e que, inclusive, gostaria de quebrar as duas pernas, entre aspas, dar um choque no saco, entre aspas, torturar como Hitler, entre aspas, colocar a cabeça para baixo, entre aspas, e enterrar a vítima Luiz Fernando. Essa é a parte da denúncia que eu vou fazer a pergunta para o senhor, tá? Sim, senhor. Narra a denúncia que no início do mês de dezembro de 2021, as denunciadas Ana Cláudia e Alissa resolveram contratar uma pessoa para matar a vítima. Descreve a denúncia, repito, estou descrevendo a denúncia para que o senhor possa defender dessa acusação. Sim, senhor. Que elas se encontraram com o senhor em dezembro de 2021, que, segundo a denúncia, é identificado como vulgo chefe, na cidade de Nova Glória, onde supostamente contrataram o senhor para supostamente arquitetar e matar a vítima. Descreve a denúncia que, diante da razoável condição financeira da vítima, simulariam um latrocínio, roubo seguido de morte. E para esses serviços, descreve a denúncia que o senhor teria cobrado supostamente a quantia de 100 mil reais. A denúncia também descreve que, para a facilitação da execução do homicídio, a ré Alissa teria supostamente repassado ao senhor detalhes da rotina da vítima Luiz Fernando, bem como lhe entregou os controles remotos dos portões eletrônicos e a chave residencial do casal. Narra a denúncia que, assim, um dia antes do crime, ou seja, na tarde do dia 27 de dezembro de 2021, a denunciada supostamente foi um encontro da Ana Cláudia e lhe entregou o controle do portão e a chave da residência para que fossem entregues aos executores do crime e para facilitar a entrada deles na casa da vítima. A denúncia narra, senhor Luiz Mano, que a ré Ana Cláudia teria supostamente passado as chaves e o controle para o senhor, que, repito, a denúncia denomina o senhor como chefe, e teria ajustado o crime com o André Luiz, posto que eram supostamente amigos, e neste ajuste, André Luiz teria ficado de contratar os executores do delito, ou seja, os supostos executores Edivan e Laurindo. A denúncia também descreve que a denunciada Alice ainda teria dito para o senhor, entre aspas, a vítima ficava em uma videoaula e por isso tinham que quebrar o celular dela e não olhar para a tela do computador, fecha aspas. Seguindo, a denúncia descreve que a vítima sempre ficava em casa nas terças e sábados, pois fazia um curso online nesses dias. Por isso, segundo a denúncia, o dia 28 de dezembro de 2021, uma terça-feira, seria adequado para a execução do crime. Descreve a denúncia que combinaram, então, que a denunciada Alissa iria para a igreja com os filhos para deixar a vítima sozinha. Descreve a denúncia, repito, então, no dia dos fatos, 28/12/2021, terça-feira, o denunciado André Luiz teria supostamente entrado em contato com o denunciado Edivan e ofereceu a ele o serviço. Ele teria aceitado e pegou com o denunciado André Luiz, uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus, e este último chamou o denunciado Laurindo para ajudá-lo na execução do crime, o qual também aceitou o serviço mediante pagamento, ou seja, ambos receberiam, segundo a denúncia, supostamente, 5 mil reais cada um. Por volta das 17h30, os denunciados Edivan e Laurindo se encontraram em Rubiataba, supostamente com o senhor, que teria entregado as chaves e o controle da casa da vítima para os executores. Diz a denúncia que teria entregado também as abraçadeiras de plástico, conhecidas como enforca-gato, para amarrar as mãos da vítima, e ainda teria supostamente passado as informações da rotina da vítima. E, ao final, teria dito para ele, entre aspas, a fita era mamão. Ou seja, seria fácil roubar o carro
e em seguida matar a vítima e ainda mais diante das facilidades proporcionadas supostamente pela esposa, ou seja, pela denunciada Alice. Enfim, eu li a parte que é importante para perguntar para o senhor em relação ao homicídio. O senhor concorda com essa narrativa da denúncia, senhor Luiz Mar? Ou o senhor nega em relação ao homicídio, ao planejamento, à contratação? Eu nego quanto ao homicídio, eu nego quanto à contratação, não foi eu que contratei, e muito menos o planejamento não foi eu que fiz. Essa é a verdade. O senhor conhece a Leila Martins? Nunca vi na vida. O senhor conhece a Alissa Martins? Também nunca vi na vida. Conhece a Ana Cláudia? Conheço, sim, senhor, pessoalmente. De onde o senhor conhece ela? Eu conheci a Ana Cláudia no dia que eu tenho que contar o fato para o senhor entender, doutor. Pode ficar à vontade. Permite? Então, tudo ocorreu no dia que o doutor Glaucio, que é amigo meu, eu pensava que era amigo meu, trabalhou no escritório do meu irmão, doutor Glaucio Batista Silvério, que inclusive é advogado de defesa. Ele é meu amigo pessoal, e ele me ligou e falou para mim, Luizmar, eu preciso conversar com você. Você vai vir em Goiânia esses dias? Eu estava em Campinorte. Eu falei, eu estou indo inclusive amanhã na casa da minha mãe, porque eu vou viajar no final de ano para Palmas, com a minha família, vou passar a virada de ano lá. E aí ele marcou de encontrar comigo, tudo bem, até então não falou nada. Peguei o meu carro, fui para Goiânia, fui para casa da minha mãe, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu entrei em contato novamente com o Glaucio. Falei, Glaucio, eu estou aqui na minha mãe, você quer vir cá? Ele falou assim, não, eu vou te mandar a localização de onde eu vou estar, aí você tem como ir lá? Eu falei, vou lá. Aí ele me mandou a localização de um prédio nas mediações do setor Novo Horizonte, lá em Goiânia. Um prédio que fica bem numa baixada, assim, onde tem um córrego de frente, um prédio de esquina, um prédio muito grande. Ele me mandou a localização e eu fui até lá. Inclusive, no dia, estava dentro do meu carro a minha ex-namorada e a minha filha, dentro do carro, junto comigo, porque foi na hora de eu ir embora. Eu fui lá para encontrar com ele, já era à noite, já, na boca da noite. Eu fui, encostei o carro, na hora que eu encostei, eu mandei mensagem para ele via WhatsApp. Tô aqui, Glaucio, eu tô no Up, eu tava se eu não me engano, no HB20 Sedan, que eu tinha acabado de comprar. Aí eu fui, encontrei com ele lá. A hora que eu cheguei na porta do prédio, já estava na porta do prédio o Glaucio e a Ana Cláudia. Inclusive, a Ana Cláudia estava fumando um cigarro no dia. O Glaucio pegou, me cumprimentou, me apresentou a Ana Cláudia, como ela sendo advogada, me alegando, inclusive, que ela já tinha trabalhado com ele no escritório dele aqui na cidade de Rubiataba. Isso foi que dia, Luizmar? Doutor, Foi em dezembro de 2021? Foi em dezembro, doutor. Foi em dezembro? Foi, sim, senhor. Então o senhor encontrou com a Ana Cláudia em dezembro. Encontrei com a Ana Cláudia em dezembro. Certo. Foi a primeira vez que eu vi ela. Eu nunca tinha visto ela até então, eu não conhecia a pessoa de Ana Cláudia. E se eu vim em Rubiataba, eu vim uma ou duas vezes, há muitos anos atrás, quando eu morava em Itapaci ainda. Eu não conheço a cidade, nunca nem andei aqui dentro. Lá nesse momento, doutor, ele pegou e me apresentou a Ana Cláudia. Eles já foram direto ao assunto. O Glaucio falou para mim, mas estou precisando de uma coisa que talvez você possa me ajudar. A gente precisa arrumar alguém, a Ana Cláudia quer arrumar alguma pessoa para poder fazer um serviço para ela. Falou desse jeito. Eu falei, uai, que serviço? Ele pegou e falou assim, não, é uma tia dela que matou a mãe dela, que está brigando por causa da herança. E ela quer matar essa tia dela no entorno de Brasília. Nunca surgiu lá, em momento algum, que era para matar uma pessoa em Rubiataba. Ele sempre alegou para mim que ele queria que ela que falou para mim que ela queria matar uma tia dela no entorno de Brasília. E lá que era para acontecer isso. E eu peguei e falei, Glaucio, eu não sei de ninguém agora, mas se eu souber de alguém, eu te falo. Essa foi a minha conversa com ele. Uhum. De lá eu saí, a gente conversou outra coisa, ele perguntou que carro que eu estava tendo para vender, eu falei qual carro que eu tinha, e tudo bem. Cumprimentei a Ana Cláudia, despedi, não peguei nem o telefone da Ana Cláudia na hora, peguei, entrei no meu carro com a minha família e voltei para casa da minha mãe, não fui embora nesse dia. Voltei para casa da minha mãe. No outro dia cedo, eu saí para ir embora. Antes de eu ir embora, eu liguei para o André, em Campo Limpo. Falei, André, o que você está tendo de carro aí? Ele falou, Neto, eu tenho um S10, tem uma SW4, prata. Esse André é o André Luiz? É o André Luiz, sim, senhor. O André é amigo meu. Certo. O André. Aí o André pegou e falou que tinha um SW4 e essa S10 que era cheia de som. Falei, manda a foto. Ele mandou a foto. Eu queria comprar essa S10 dele, fazer negócio com ele. Inclusive, passei um Fusion para ele na época. Esse Fusion era do meu filho, inclusive está aqui presente. Eu ia passar para ele a caminhonete.
seria para ele. Aí, no conversa vai, conversa vem, eu fui olhar a caminhonete e eu lembrei do que o Glaucio tinha me falado. Como eu conheço o André, e eu sei que o André é uma pessoa perigosa, o André pegou, eu falei para ele, falei, André, eu sei de um serviço. Tem um amigo meu lá em Goiânia que está precisando fazer um serviço. Aí ele falou, mas serviço de quê? Ele falou assim, não, é uma mulher, amiga dele, que quer que mata outra mulher lá em Brasília. É só chegar lá e fazer, e você vai voltar e aí você resolve com ele. Aí ele pegou e falou assim para mim, o André, não, eu quero, me dá o número. Falei, o que que eu falo? Eu sei que vai ajeitar lá. Falei, não, se você quiser, eu vou pegar o seu telefone, vou anotar num papel, eu vou passar e vou entregar para eles pessoalmente, eles vão entrar em contato com você e você mesmo vai acertar isso com eles. Essa foi a conversa verdadeira, desse jeito. Aí ele, não, então eu quero. Nesse dia, eu comprei dele a caminhonete, a S10, e fui buscar essa caminhonete, se eu não me engano, uns 4 ou 5 dias depois. Um S10 cheio de som, da Dynamic. Isso em dezembro também, 2021. Tudo em dezembro. Uhum. Aí eu comprei uma caixa de som dele também, aquelas caixas que eles falam, Zé Capeta, cheio de som montado para usar na casa. Que eu comprei para levá-la para casa também. Inclusive, o senhor do guincho, até tentei trazer ele como testemunha, mas ele não quis. Ficou com medo do André também e não quis ser testemunha. Porque foi ele que levou os trem para mim. Eu peguei e fui embora. Antes de sair, eu anotei o número do telefone dele num papel. E peguei esse papel. Liguei, mandei mensagem para o WhatsApp, falei, doutor, você está podendo falar? E ele pegou e falou assim, não, estou numa reunião. É importante? Eu falei, me liga. E ele foi e me ligou. Ligou via WhatsApp. Eu falei, Glaucio, eu arrumei uma pessoa que falou que faz o serviço lá para você. Só que eu não quero ter envolvimento com nada, o telefone dele está aqui. Você quer anotar aí? Ou você quer que eu volte aí em Goiânia para te entregar? Ele falou, não, você vai descer, você encontra lá a Ana Cláudia, eu vou te passar o número dela, você liga para ela, você encontra a Ana Cláudia e entrega para ela no telefone. Eu entrei no meu carro, falei, não, beleza então. Minha filha estava dentro, na hora, estava apenas eu, a minha filha e a minha namorada novamente. A gente estava vindo embora. Antes de eu sair de lá, na hora que ele me mandou o telefone, chegou no meu WhatsApp, eu cliquei no nome da Ana Cláudia e falei com ela. Falei, oi, Ana, quem está falando é o Luiz Mar, o amigo do Dr. Glaucio. Eu consegui a peça lá para você. Falei desse jeito com ela. Aí ela pegou e falou assim, sério? Eu falei, eu tô com ele aqui na minha mão e eu tô saindo agora de Campo Limpo de Goiás e vou passar no Jardim. Tem como você encontrar comigo no Jardim Paulista para você pegar? Ela falou, tem. E eu falei, então beleza, daqui 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, eu devo estar passando no Jardim. Quando eu estiver chegando em Séries, eu te aviso. Ela, tá bom. Eu saí. Quando eu cheguei, estava perto de Séries, eu mandei mensagem para ela no WhatsApp. Falei, tô passando Séries. Ela falou, já tô aqui. Qual carro você tá? Ela não me respondeu qual carro tá. Falou, não, na hora que você chegar, você vai me ver. Eu falei, tá bom. Eu fui. Quando eu cheguei no Jardim, eu encostei do lado de lá da BR, na minha mão, do lado direito, e ela estava do lado esquerdo num Jeep Compass preto. Tava ela e outra mulher. Eu abaixei, inclusive, eu atravessei, ela já tinha descido do carro e estava encostada no carro. Eu atravessei a BR de um lado para o outro e fui lá no carro. A hora que eu cheguei lá no carro, eu até abaixei e cumprimentei a senhora que estava do lado dela. Falei, boa tarde. E ela, boa tarde. Beleza, só ficou por isso. Voltei, entrei, falei aqui, ó, o número do telefone é esse aqui, você vai entrar em contato com ele, você vai resolver com ele. Beleza? Beleza. Obrigado, só isso, não falou mais nada. Nem o Glaucio me ligou mais, desde então, no início. Saí de lá e fui para Campinorte. Chegando em Campinorte, segui a minha vida normal. E eles que tramaram isso aí. Quando foi no dia do fato, no dia 28, eu estava de mala pronta, arrumada, com a minha família dentro da minha casa. Com meu filho, a minha filha e com a minha ex-namorada. Seu Luiz Mar, quando o senhor conversou com a Ana Cláudia, sua filha estava presente? Minha filha não desceu do carro, senhor. É porque esse serviço aí é a morte de alguém, correto? Correto. E essa pessoa que o senhor forneceu o dado é o André Luiz. É o André Luiz. Eu passei o telefone do André Luiz para Ana Cláudia. Isso eu fiz, senhor. Antes que o senhor continue, eu vou pedir para o senhor continuar, tá? O André Luiz, o senhor disse que conhecia, era amigo do senhor. E o senhor sabia que ele era perigoso. O Edivan Batista. Inclusive, o André Luiz estava usando tornozeleira, senhor. Ele estava com tornozeleira? Ele também estava com tornozeleira, porque ele tinha sido preso por um tráfico de drogas, que ele foi preso na apreensão com 100 quilos de droga lá em E o senhor conheceu o André Luiz ontem? Campo Limpo.
Conheci o André Luiz através do Kiko, que é um garageiro, que é amigo meu lá de Anápolis. Ele me falou para mim que ele tinha, direto ele tinha uns carros para Gambirá. E ele tem envolvimento em roubo de carro, André Luiz? Não sei, O senhor não sabe. não sei. O Edivan Batista, o senhor conhece? Nunca vi, a não ser no dia do fato. No dia do Que é fato, o senhor viu a ele? parte que eu ia narrar para o senhor. No dia do fato eu vi. Perdão, então pode continuar, por favor, senhor Luizmar. Assim que eu cheguei em Rubiataba, antes de eu chegar em Rubiataba, eu estava em casa, preparando para mim passar a virada do ano com meus filhos. Uma água para mim, por favor. Eu estava em casa, aí o André me ligou. Ô Neto, eu preciso de você urgente. Eu falei, o que que foi? Ele pegou e falou assim, eu combinei o negócio lá com o seu amigo lá, e os meninos já estão indo lá para a cidade. E eu precisava que você fosse lá, porque eu isolei minha tornozeleira ontem para ir numa festa, e hoje eu não posso fazer isso. Eu precisava que você fosse lá e pegasse os dois e levasse até a Ana Cláudia, porque a Ana Cláudia está com medo de chegar até os dois sozinha. Então, nesse dia, o senhor conheceu o Edivan e o Laurindo, Nesse dia eu conheci o Edivan e o Laurindo, os executores. os executores, exatamente, sim, senhor. E aí, senhor? Aí eu peguei e falei, André, eu não vou, cara. Eu tô de mala pronta para viajar e eu não vou lá. E inclusive desliguei o telefone na cara dele. Passou um certo tempo, ele insistiu. Ele ligou no meu telefone, eu desliguei o celular, falei que eu não ia. E ele insistiu, ele pegou, inclusive, ligou no celular do meu filho depois e falou pro meu filho assim, falou, Gabriel, eu preciso falar com seu pai. Ele não quer me atender, pede ele para ligar o telefone, fala que é urgente. Meu filho está sentado ali, ontem foi aniversário dele. Ele pegou e falou para mim assim, parabéns, Gabriel, papai te ama, tá? Aí ele pegou e o Gabriel chegou, o Gabriel gostava muito do André, a gente sempre ia pro lago junto, de jet ski, levar jet ski para passear lá no lago em Anápolis, quando eu morava lá. Aí ele pegou e falou para mim assim, pai, o André quer falar com o senhor, ele que tá ligando, o celular do senhor tá desligado. Eu fui, falei, eu vou atender, fala para ele que eu vou ligar para ele de volta. Eu liguei. Ele pegou e falou para mim, Neto, você tem que ir lá. Como é que faz? Se você não for lá, eu vou ter que pagar os meninos de todo jeito. E a mulher tá com medo de encontrar com eles lá, Ana Cláudia. Quem falou que ia pagar os meninos de todo jeito? Ele e o André. O André. Aham. É, E quanto que ia pagar para cada um? não perguntei. 5 mil? Eu sei o valor exato porque eu já tive acesso à documentação, mas no dia ele No não dia me não falou. falou. Ele não Tá. falou para mim de valores. É o que importa é o que o senhor está narrando no dia. Não, e aí? Aí eu peguei e não tive escolha. O André me deve 23 mil reais, se eu não me engano. Inclusive, eu tenho uma nota promissória dele, assinada por ele, que deve estar no processo. E essa nota promissória ia vencer uns 5 meses ainda para frente. E o André é aquela pessoa, doutor, que ele é amigo da gente, quando ele é amigo, ele é amigo. Uhum. Só que se ele falar assim, eu não vou te pagar, não tem ninguém que recebe dele. O senhor entendeu? Entendi. O senhor ia receber, então, quanto? Era 20, não, só o que ele me devia. Por isso aí ele não me ofereceu nada. Ele só falou para mim, vai lá, que amanhã eu tenho dinheiro, eu vou te pagar a nota promissória que eu te devo. Pois é, Luiz Mar, tem aquele ditado, né? Não estou falando que é o caso, é só uma pergunta. Não existe almoço grátis. Então, qual que é a pergunta? Uma pessoa procura o senhor para matar alguém. E aqui o alguém pode ser qualquer pessoa, né? É crime de homicídio. Sim, senhor. O senhor fornece o André Luiz, que é seu amigo, o senhor já sabe que ele é uma pessoa perigosa, né? Eu já sabia. Segundo o senhor já disse. Sim, senhor. Só que se não bastasse isso, senhor Luiz Marcos, o senhor ainda leva os executores ao local do crime. O senhor ia receber quanto? Deixa senhor eu Luiz continuar, para o senhor entender, Ah. doutor. Aí eu peguei, entrei na minha caminhonete, inclusive estava no meu nome. No dia do fato, eu tinha mais 3 carros dentro da minha casa. Que carro Então, que era? era um HB20 sedã, que eu estava nele. Pois é, o Ah. senhor trouxe eles em qual carro? Senhor? O senhor trouxe eles em qual carro? Não, eu vim na minha caminhonete para cá. Ah, o senhor veio de caminhonete. Eu Qual vim que na era minha a caminhonete que estava no meu nome. Uma Ford Sei, Ranger, Ford Ranger. no meu nome. Que cor? Azul. Azul. Sim, senhor. Só que eu tinha outros carros. Se eu tivesse vindo por maldade, não precisava de eu ter vindo na minha Ford Ranger, no meu carro. Se eu Você tivesse teria vindo fazer em outro alguma carro. coisa. Eu pegava um carro que não estava no meu nome e teria vindo.
Mas eu vim sem malícia nenhuma. Eu peguei a minha caminhonete, saí de dentro da minha casa, com a caminhonete no meu nome, e vim para cá, para Rubiataba. Essa parte é importante, tá? Não queria interromper o senhor, mas eu preciso. Certo. Se o senhor entrou em contato com o André Luiz, se ele mandou 2 executores, o senhor sabia por qual razão o senhor estava vindo para cá, certo? Sabia que os Sabia dois. que era para eles matarem alguém. Eu sabia que era para os dois matar a tia dela que estava querendo roubar os trem dela lá, do negócio da herança de PPP. Eu nunca soube que quem ia morrer era o senhor Luiz Fernando. Uma pessoa que eu não conheço, não sei da vida dele, não sabia que era um cartorário, não sabia que ele tinha filhos, que ele tinha família, porque eu sou separado da minha esposa desde de 2013, quem criou meus filhos, eu fui pai e mãe, então eu sei o que é ter um filho. Entendi. O senhor entendeu? Entendi. Aí eu vim para cá, continuando a história. Passei na entrada da cidade, encontrei primeiro com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia estava numa montana, num setor afastado, lá na frente, onde é um setor novo, que só tem loteamento, só tem lote. Encontrei nela, ela estava numa montana branca. Ela desceu da montana, em vez para conversar comigo, já entrou direto na porta de trás. Ela abriu a porta de trás da minha caminhonete e entrou dentro da caminhonete. Sentou na caminhonete e falou comigo, e falou para mim, vamos lá comigo encontrar com eles? Eu falei, não, então vamos, mas senta no seu carro, a hora que chegar lá eu vou te mostrar quem é e eu vou embora. E ela, não, como é que eu vou fazer? Eu não conheço os caras, não me ajuda, pelo amor de Deus. Me leva só até lá então, chegar lá eu venho com eles. Eu falei, então tá bom. Ela ficou no banco de trás da caminhonete. Eu saí e fui. Ela falava, vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali. E ele me ensinou a chegar até lá na entrada da cidade, onde eu estava. Eles me falaram que estava na entrada da cidade. Eu fui com ela até na entrada da cidade. Quando eu cheguei lá, eu encostado do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito, de uma via de 2 pistas, e eles estavam do lado de lá, num Uno branco, no carro deles. Quando eu encostei a caminhonete, eles já saíram de lá os dois, veio o mais alto, que é o que está de tornozeleira, o Edivan. Uhum. O Edivan, que está de tornozeleira. Veio o mais alto, entrou no banco da frente da minha caminhonete, e o Laurindo entrou no banco de trás. Naquele momento, a Ana Cláudia pegou e falou, agora pode seguir, deixa nós lá no meu carro, que eu vou resolver isso aí agora com eles. Eu falei, beleza, não falei mais nada. Quando a gente andou um pouco, andamos mais ou menos, passando perto da rodoviária ali, descendo perto da rodoviária, eles pegaram e falaram assim, não, eu preciso passar na ferragista, passa na ferragista para me comprar alguma coisa. Eu falei, eu não sei onde tem. A Ana Cláudia falou, tem uma bem aqui, vira ali. Eu fui, virei, ela falou assim, encosta de lado lá. Eu fui, virei, encostei minha caminhonete, deixei a caminhonete inclusive ligado, com o ar-condicionado ligado. Eu ainda estava dentro da caminhonete. Aí foi na hora que eles falaram, me dá o dinheiro aí que eu não tenho dinheiro. Eu peguei a minha carteira, eu não tinha dinheiro, eu só tinha meu cartão de crédito dentro da carteira. Na hora. Aí eu falei para Ana Cláudia, dá o dinheiro aí pro menino ir lá comprar os trem, ou então você vai lá. E ela, não, eu não tenho nem um centavo aqui. O Edivan pegou a pistola que estava do lado, debaixo da perna dele, pôs no meio das pernas dele e falou assim, eu não vim aqui para perder viagem, vocês vão ter que dar um jeito de arrumar isso aí para mim. Eu fiquei com medo, desci da caminhonete, entrei lá dentro da ferragista, eu mesmo, comprei as fitas com o meu cartão de crédito. Peguei o meu cartão, paguei com o cartão de crédito, voltei, entreguei na mão deles, dentro da minha caminhonete. Segui, aonde que é, Ana Cláudia, para chegar no seu carro? Vira aqui, vira ali. Eu fui indo para chegar lá, não estava onde a montana dela estava. Quando é fé que não, ela vai e fala assim, nesse tempo todinho ela está conversando com os dois, dentro da minha caminhonete. Quando é fé que não, ela pega e aponta o dedo, fala aqui, ó, a casa é aqui, ó, é aqui que ele mora. Desse jeito ela falou. Ou seja, eu já tinha passado na porta da casa, na minha caminhonete, com eles dentro. Eu virei imediatamente na próxima esquina e subi reto, até uma avenida de 2 pistas. Na hora que eu subi na avenida de 2 pistas, eu virei à direita. Na hora que eu virei à direita, eu falei, desce do carro, que eu vou embora agora. Eu não vou até lá no seu carro, eu não quero ter participação disso, Ana. Aí ela pegou e falou, você ficou brabo? Eu falei, moço, desce do meu carro, pelo amor de Deus. Na hora eu apelei, eu fiquei muito nervoso. Aí a Ana Cláudia já desceu fora do carro e falou para eles descer, que o carro estava lá perto, que eles iam chegar no carro dele, que ela ia levar eles lá. Aí eles pegaram e desceram os 3 no meu carro. Eu saí de lá, fui até no espetinho, na avenida principal, no centro da cidade, tem um espetinho, que é um barzinho, perto de um banco. Tem um banco, do outro lado da avenida tem um banco. Eu encostei minha caminhonete na porta do banco e fui lá. Pedi um espetinho e eu fiquei muito nervoso na hora por causa do ocorrido, não consegui comer. Antes do espetinho ficar pronto, eu paguei o espetinho e falei pro rapaz, moço, a minha esposa terminou no salão, eu vou ter que ir lá buscar ela, eu passo aqui para pegar o espetinho. Já saí, de imediato, peguei a BR. Falei, eu vou embora.
Eu indo embora, a Ana Cláudia começou a ligar no meu celular. Ligar no meu celular, eu não atendia. Quando eu atendi o telefone, ela pegou e falou assim: Luiz Marcos, estou tentando falar com o André e não estou conseguindo. Eu preciso que você tenta falar com o André e manda ele ligar para mim. Eu falei: Ana, eu não tenho nada a ver com isso. O negócio é você e o André, você se vira com ele. E desliguei o telefone na cara dela. Não, mas desliguei o telefone na cara dela e continuei, segui viagem. Quando chegou no trevo, eu já fiquei com medo, porque ela já me ligou, na hora que ela me ligou, para mim, eu já não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu ia para Campo Norte, ou se eu virava e ia para Séries, ou eu ia para Goiânia, para casa da minha mãe. Eu fiquei com medo de ir para Campo Norte, ter dado algum problema e ser preso. E afinal de contas, quem quer ir para cadeia? Só eu que sei o que eu estou passando lá dentro. Eu peguei, virei para a direita e fui até naquele motel na entrada de Séries. Entrei dentro do motel, fui tomar um banho para ver se eu esfriava a cabeça. Eu não consegui nem tomar banho, nem ficar dentro do motel. Eu acabei de entrar, liguei para minha mãe, falei: mãe, ora por mim. A minha mãe é crente. Eu falei: mãe, ora por mim. Eu acho que eu me entrei numa latada na minha vida. Fui tentar ajudar alguém e me ferrei. Já saí do motel na mesma hora. Foi questão, acho que eu não fiquei 5 minutos lá dentro, 10 minutos. Saí, falei para a moça da recepção, falei: moça, minha namorada não vai vir não, eu preciso ir embora. Quanto que é? Ela falou o preço, eu paguei no cartão de crédito também, peguei a BR-153 e fui direto para Campo Norte. Liguei para um amigo meu de Campo Norte e fui lá para a fazenda, onde é a fazenda dele, que eu sabia onde era. Fui direto para lá na minha caminhonete. Fazenda de quem, Luiz Mar? Do Rogério. Rogério? É. Aí eu só fui até na terra dele, eu não entrei para casa dele, nem para fazenda, nem nada. Eu só fiquei lá até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, o André já começou a mandar mensagem para mim. Ah, os meninos tá presos, eles deram você, já tem foto sua na televisão, tá aparecendo você aqui na televisão, ó, e rindo de mim. Eu falei: André, não acredito que você fez isso comigo, cara. Por que você está me enfiando numa latada dessa? Eu achei que eu estava te ajudando, passando isso aí para você, e vocês me enfiaram num trem desse. O André pegou e mandando mensagem rindo, mandava foto da televisão, passando a minha foto no jornal, e kkk. Quando é fé que não, ele mandou uma mensagem para mim assim, ó: tô preso. Na hora que ele falou tô preso, eu desesperei. Eu desliguei meu celular na mesma hora e não liguei mais o celular. Entendi. E aí eu peguei, fui para Anápolis, para terra de outro amigo meu. Fiquei na chácara dele 2 dias. Depois de Anápolis, eu liguei para um amigo meu de São Paulo, também mexe com carro. Ele saiu de lá do carro dele, veio me buscar, me levou para São Paulo. Eu fiquei na casa dele por acho que uns 2 meses. Então você ficou 2 meses meio foragido, né? Sim, senhor. Foragido, certo. Foragido. Uhum. Aí depois de uns 2 meses que eu estava lá, eu não estava aguentando mais, sem ver meus filhos. E aí eu peguei e vim embora. Contratei um rapaz que trabalhava de Uber, e ele pegou e me trouxe até Anápolis. Aí eu lá em Anápolis, eu fiquei novamente lá na chácara do amigo meu. Eu prefiro não citar o nome, porque não tem nada a ver, ele só quis me ajudar. Eu estava sem saber para onde eu ia. Até que eu decidi que eu ia descer para Palmas. Porque em Palmas eu tenho um tio lá, que é meu amigo, que a minha família, graças a Deus, me ama. Eu sou uma vergonha para eles hoje, mas eles me amam.